Fala pessoal, Raquel da Educação Canina, dia 6 do Guerlanzinho aqui. E dessa vez eu vou mostrar um pouquinho de um mix de exercício. Eu trouxe a pipa também e vou colocar ela no meio do circuito aqui, fazer um pouquinho de exercício com ela e depois fazer um pouquinho de exercício com ele, tá? Por que que eu fiz isso aqui? Eu quero trazer o movimento dela comigo como um elemento de distração, ver como é que ele fica, tá vendo? Ele só tá de colar, tá ali só com o colarzinho dele no place. E eu tô com a pipa aqui. E vou fazer um pouquinho desse trabalho de direção com a pipa de recall. Hoje a intenção é trabalhar um pouquinho de recall com os dois, tá? Então eu trouxe a pipa e ele para trabalhar nisso. A pipa é um pouco mais crua nesse sentido, então eu tô aproveitando para trazer ela e alinhar um pouquinho melhor essa volta dela do recall para mim, o que, é que ela tem que fazer, enfim. Para o Guerlain, a ideia é ele só observar, tá? Eu não quero que ele fique distraído com essa situação. Então, eu fiz 2, 3 voltinhas ali com a pipa e agora eu vou pegar o Guerlain para fazer a mesma coisa, tá? Eu sei que a pipa não vai atrapalhar, então eu quero ver como é que ele lida com isso. Então, recall é uma coisa que ainda estava mais ou menos ok com ele. Eu quis melhorar um pouquinho, então peguei a guia um pouquinho. E o que eu vou fazer nada mais é do que comando verbal e trazer ele para mim no estímulo colar, tá? Quando isso começar a ficar bacana, aí o estímulo colar entra só como senso de urgência para esse comando. Mas nesse início eu quero desencadear isso com mais clareza e com mais facilidade, até porque o Guerlain tem alguns momentos onde ele fica em algumas situações, em alguns lugares onde ele não quer sair. Quando ele não quer sair, ele tende a tentar morder as pessoas. Então, é importante a gente trabalhar com cães que têm comportamento possessivo assim. O recall é um super comando legal que faz com que o cachorro se afaste das coisas. Então, da mesma forma como eu faço o recall com ele para afastar ele da comida e de qualquer recurso, eu quero que ele tenha um recall muito bem feito para que quando a gente precisa, os donos precisarem mover ele de um lugar para o outro, não seja um problema para ele. Eu fiz o exercíciozinho do arco, tá vendo? Olha como ele já está bem melhor nesse sentido, ele já nem reluta mais. Então, agora eu estou começando a fazer alguns testes só com a guia, tá vendo? Veja onde ele se perde um pouco, como que ele fica, tá vendo? Tem situações que ele se perde, eu pego a guia dele de volta e trago e chamo ele para mim. O que que eu quero? Eu quero que ele entenda o comando aqui é venha para mim. Tá vendo quando ele dá esses giros assim? Isso é super normal de um cachorro mais agitado. Tá vendo? Ele fica meio confuso, não sabe o que fazer, ele começa a girar. Então, eu vou fazer algumas repetições com ele assim, tá vendo? Então, o início do recall é uma distância curta, tá? É você chega na extensão da guia, chama o cachorro para você e pede para ele deitar. É isso de um ponto para o outro, de um ponto para o outro, tá vendo? No início bem curtinho, o suficiente para ele entender o que é que, que esse comando significa para ele. Então, eu vou fazer essas repetições, tá vendo ali ele se perdeu um pouquinho. De novo, ele acertou mais ou menos, eu vou chamar ele de novo, aí ele já tá começando a ficar um pouquinho melhor, tá? Então, tem horas que ele se empolga um pouquinho quando ele chega até você, ele quer um pouquinho mais de afeto. Então, eu sempre peço esse deita na hora que o cachorro chega. Sim, vão ter momentos que eu vou fazer carinho nele, vocês vão ver um pouquinho mais pra frente no vídeo. Mas eu não quero que ele veja isso como um comando de empolgação, sabe? Tipo, venha pra mim, carnaval. Não, eu quero que venha, sente, deite, aí tudo bem, você recebe o carinho como eu tô fazendo aí, tá? Muito importante a gente fazer essa parte com cães que são mais agitados, como Guerlain. Senão você acaba deixando o cachorro muito empolgado e essa não é a ideia. Às vezes você só quer mover o cachorro de um ponto para o outro e essa empolgação acaba atrapalhando, porque normalmente depois disso vem um comando de um pouquinho mais de duração, tá? Então, veja que parece uma coisa meio monótona, se faz de um ponto para o outro da sala e trabalhar nisso todo dia faz com que o comando fique mais claro para o cachorro, tá vendo? Então, de um ponto para o outro, de um ponto para o outro, de um ponto para o outro, tá? Então, é chegar em mim e deitar, chegar em mim e deitar, chegar em mim e deitar, tá? Às vezes ele deita um pouquinho mais pro lado, às vezes um pouquinho mais pro outro, mas tudo bem, a gente vai limpando esses pouquinhos. O importante é que ele venha até mim e é isso que eu quero dele nessa hora, tá? Então, eu parei ele ali agora e agora eu vou pegar a pipa um pouquinho para fazer um pouquinho de exercício também. Então, esse eu acho que é até um exemplo legal para vocês verem como dá para vocês fazerem uma sessão de treino com dois cães ao mesmo tempo. Lógico, tem que considerar que o segundo cachorro do contexto, que aí no caso é a pipa, é um cachorro que não se envolve no treino do outro, já é um cachorro mais tranquilo, já tem mais essa habilidade. Então, agora nessa próxima etapa eu vou mostrar para vocês de novo o exercício do sofá e da meia, tá? Então, como eu falei para vocês antes, isso é um gatilho muito grande pro Guerlain. Essa coisa de você colocar a meia, de você deitar no sofá, esticar as pernas. Isso normalmente faz com que ele venha em cima das pessoas latindo, querendo intervir. Então, eu estou fazendo um pouquinho disso todo dia para condicionar ele a isso. Então, primeiro eu ponho ele no place e eu vou pôr minha meia e vou me deitar no sofá. Vou esticar minhas pernas. Vou fazer uma coisa que todo mundo faz, tá? Então, é engraçado ver isso, que parece bobagem, tá vendo? Vou balançar um pouquinho as pernas ali e tudo.
Tudo isso são gatilhos para ele. Às vezes essas coisas no treino ficam engraçado porque cada cachorro reage de um jeito. E tem cães que realmente precisam desse trabalho mais bacana de tolerância, né? Você precisa ensaiar mais esse cenário, coreografar mais esse cenário para que na vida real isso funcione bem. Então, o Guerlain é um cachorro que absolutamente vai se beneficiar desse uso do colar ao longo do dia. Como eu falo para muita gente, então vocês estão vendo bastante vídeo aqui com o Guerlain dentro de casa. E por que eu estou fazendo isso tudo aqui? Porque a dinâmica doméstica é normalmente onde as pessoas têm mais dificuldade, né? E o Guerlain tem bastante dificuldade em relação a isso. Ele é um cachorro bem agitado. Se você não diz para ele o que ele tem que fazer, ele fica zanzando pela casa que nem um bonequinho de desenho animado. Então, agora eu vou passar mais de meia perto dele para ver se isso desencadeia alguma reação dele também, tá vendo? Então, às vezes a meia, por ser um elemento diferente, faz com que o cachorro fique um pouquinho mais empolgado, fique um pouquinho mais alerta. E aí eu aproveitei essa hora para, vamos ver como é que tá esse recall que a gente trabalhou mais cedo. Tá vendo? Agora ele tá sem guia, tá só de colar. Eu mando ele de volta pro place. Então eu vou fazer algumas repetições, tá vendo? Chamo ele pra mim, ele deita e assim vai, eu faço um carinhozinho nele, tá tudo certo. Então agora a gente já tá numa fase boa de treinar esse recall só com colar, sem a guia mais de novo, tá vendo? Então o que é que eu tô fazendo? Vocês estão vendo que eu nem tô acionando o colar mais. Eu tô dando o comando verbal e ele já tá vindo. Se ele errar, aí sim eu aciono o colar, tá vendo? Então, de novo, ele ficou meio confuso, eu repeti o comando e ele veio e assim vamos, tá? Então, quando ele vem, beleza, eu quero que ele aprenda a receber carinho sem muita empolgação, eu mando ele de volta para lá e assim vamos. Então, de novo, mais um recallzinho, deita e aí sim, um pouquinho de afeto ali, muito bem. E agora, de novo, mais para outra direção, recall, se ele se perder, eu chamo de novo. Isso. Então, leve em consideração que o cachorro muitas vezes se perde, não tem tanta certeza ou tenta usar coisas que ele fez antes, que é voltar para o place. Então, é importante a gente fazer bastante repetição nessa fase, tá? Então, olha o que eu vou fazer agora. Eu deixei ele deitar encostadinho ali e agora eu vou deitar no sofá com ele ali. Então, eu tinha feito o sofá com ele só no place, agora eu coloquei, eu deitei no sofá com ele deitado junto comigo, que é muito mais próximo da vida real das pessoas. Elas querem os cachorros relativamente perto e como o Guerlain gosta do friozinho, que ele é mais peludinho, eu coloquei ele deitado ali e vamos ver como é que ele ia ficar, tá vendo? E ele ficou deitadinho ali numa boa. Então isso é muito legal. Variáveis nos treinos, tá, gente? São importantes. Quando você vê que o cachorro está acertando tudo, está indo super bem, comece a trazer variações. Variações que vão ser próximas da vida de vocês de verdade, para vocês testarem o cachorro realmente no mundo real que eu chamo, né? Então, nada como fazer testes como esse pra gente ver onde o cachorro tá vendo? Então ele foi bem bonitinho. Agora eu fiz um recall de novo, chamei ele pra mim, tá vendo? Pediu deita, carinhozinho, põe no place e assim a gente testa.